Esses aqui são os dois melhores estabilizadores para celular de 2025, sem sombra de dúvidas. Aqui na minha direita eu tenho o Osmo Mobile 7P da DJI, enquanto que aqui na esquerda eu tenho o modelo iSteady M7 da marca Rohem. Eu já comecei aqui não escondendo de vocês que são as minhas preferências, né? Se você me perguntar, se você me pedir uma recomendação de um gimbal em 2025, certamente vai ser um desses dois modelos. Mas é claro que cada um deles vai ter as suas especificações voltadas para um público diferente. E nesse vídeo aqui eu vou te dizer qual desses modelos faz mais sentido para o seu tipo de gravação. Só antes da gente começar, eu vou deixar um aviso aqui para vocês. Eu não vou entrar em muitos detalhes específicos de cada modelo, porque cada um deles já passou aqui pelo canal e tem um review completo dedicado que eu vou deixar aí pelo card. A minha recomendação, se você não conhece algum deles, é primeiro começar por lá e depois vir para aqui para algumas coisas fazerem mais sentido para você. Então agora, indo direto para o que interessa, a primeira coisa que a gente vai abordar é a estabilização e rotação. Todos os dois gimbals vão contar com uma estabilização em 3 eixos, mas cada um vai ter o seu algoritmo para fazer o tracking. A DJI já está na 7ª geração do dela, enquanto que a Rohem está no iSteady 9.0. Ambos os modelos também vão te permitir fazer aquele tipo de gravação no estilo Vortex, onde o celular fica girando no eixo do próprio estabilizador. Enquanto que na DJI isso é limitado, ela vai de menos 99 graus até 210 graus. No iSteady M7 isso daí é infinito, ele pode ficar girando ali à vontade, você não vai chegar num determinado ponto onde ele vai parar de girar, o que pode acabar aí limitando um pouco o seu tipo de produção. É claro, assim, não é todo mundo que faz esse tipo de coisa, mas se você tiver a intenção, ou pelo menos quiser ter a opção de escolha de fazer, nesse ponto especificamente o iSteady vai sair em vantagem. Uma outra vantagem que o iSteady também vai ter é com relação ao payload, ou seja, o quanto de carga que você pode adicionar sem fazer com que o gimbal perca sua estabilização. Na DJI esse limite de peso vai ficar entre 170 e 300 gramas. Logo ele fica ali como sendo mais indicado para smartphones mais convencionais. Enquanto que a Rohem já previu uma carga máxima de 500 gramas, meio quilo. Então você pode colocar não só o seu smartphone, como também outros acessórios, como por exemplo, se você filma com uma lente extra, beleza. Tem muitas marcas hoje em dia que fazem cages dedicados para smartphones em geral, onde você pode acoplar uma lente por ali. Acho muito difícil que isso passe ali dos 500 gramas. Ou então você pode também filmar em log com o seu iPhone, e nesse caso você teria que conectar um disco externo em SSD, e isso envolve você acrescentar mais peso ali na estabilização. Então o Rohem também está mais preparado para isso. Sempre lembrando aqui que quanto mais esforço você coloca nos motores do gimbal, mais rápido ele vai consumir a sua bateria, tá? Isso vale para os dois modelos. Fica aqui só uma dica, porque quem acha que vai conseguir passar o dia todo filmando com a carga máxima ali em cima do aparelho, não é assim que vai funcionar. E já que a gente entrou aqui no assunto da bateria, vale a pena lembrar que a DJI propõe até 10 horas no modelo 7P, enquanto que a Rohem vai até 12 horas, se você usar ali com a câmera e também com a luz que vem junto, que a gente vai falar já desse aspecto, porque a DJI vai propor tanto câmera quanto luz também. Mas se você não usar nenhum dos dois, a bateria pode durar até 16 horas. Já em termos de ergonomia, a DJI vai sair numa vantagem. Isso porque o modelo 7P, se eu não me engano, tô olhando na minha cola aqui, ele tem quase que a metade do peso do iSteady. Na DJI a gente encontra 368 gramas, enquanto que o iSteady vai ter 629. Essa diferença ela pode ser muito importante porque, fora o peso do próprio estabilizador, você também tem o peso da sua carga que eu falei ainda agora. Então, usando a carga máxima do iSteady, você pode entrar para academia logo em seguida, tá? Porque você vai ficar carregando 1 kg ali de equipamento direto na sua mão, vai ser bem mais cansativo nesse caso. Agora, para quem tá procurando um bração aí de academia, você já sabe qual gimbal você tem que comprar, beleza. Agora, dois recursos aonde os dois modelos se encontram num empate, um é com relação a carregamento reverso, ou seja, você vai conseguir carregar o seu aparelho via bateria do gimbal, se você preferir. Não é uma coisa que eu aconselho, mas é legal quando você tá em alguma urgência. Acabou a bateria do celular, você tem para onde recorrer, mas nesse caso você vai drenar muito mais rápido, né, a bateria do gimbal, e aí você pode acabar sem bateria nos dois e um abraço. Mas enfim, fica como uma utilidade e ambos os modelos vão te dar acesso a isso. Outra coisa também é o modo selfie, com uma diferençazinha de 7 mm, se eu não me engano, porque a DJI propõe ali no seu pau de selfie 200 mm, enquanto o iSteady vai a 193 mm. Honestamente, na minha opinião, é um empate, por mais que a DJI esteja um pouco maior, não são 7 mm que vão aumentar ali muito o ângulo de visão. Se a gente estivesse falando, sei lá, de 5 ou 10 centímetros a mais, aí seria importante. Nesse caso, tá de boa, eu vou considerar um empate. No que diz respeito à grande funcionalidade desses dois modelos, no grande diferencial deles, o que torna eles os melhores para você comprar em 2025, que é o rastreamento via inteligência artificial, eu acredito que todos os dois vão ter os seus pontos, mas o iSteady vai levar vantagem numa parada muito específica. Mesmo que você já conheça os modelos, não custa nada explicar aqui pro pessoal que não tem tanta diferença entre o uso de um e
de outro. Ambos vão ser controlados via gestos que você vai fazer ali com as suas mãos. O reconhecimento dos dois modelos é excelente, eu não tenho como julgar um e julgar o outro. Eu acredito que os dois funcionam ali, eles tipo entregam aquilo que o usuário tá procurando logo de cara. Mas só o iSteady vai te propor isso daqui, ó, que é uma tela removível. Isso daqui é um presente de Deus, principalmente se você for um criador, um videomaker profissional ou se você filma muito sozinho. Tudo bem, o objetivo da funcionalidade de você se filmar via IA já é você estar sozinho no local e você vai ali usar o gesto para poder fazer tudo sozinho. Mas quando você cai num contexto onde você vai precisar ter acesso a funções mais específicas, fazer mais ajustes e tudo mais, é muito mais fácil você fazer com um controle remoto à distância, sem precisar necessariamente voltar ali para o gimbal, fazer alguns ajustes ou dentro do aplicativo, enfim. Nesse ponto, a iSteady ganha, mesmo que o alcance não seja incrível, tá? São só 10 metros que ele vai funcionar de distância ali do seu estabilizador, ainda assim é um ponto positivo. Eu vou só lembrar vocês aqui que esse tipo de funcionalidade exclui completamente a utilidade do aplicativo. Você pode usar a sua câmera nativa do celular, ou também um aplicativo que é ainda melhor do que a câmera do celular se você é usuário de iPhone, que é o Blackmagic. Ali você vai ter acesso a funções manuais bem melhores para você lidar com a sua pós-edição, como por exemplo o tratamento de cor, o balanço de branco e por aí vai. E essa para mim tem que ser a primeira pergunta que você tem que fazer quando você for comprar um estabilizador a partir dessas duas marcas. Em 2025, se você é um creator profissional, não tem como você comprar outro estabilizador que não tenha essa função. Se duvidar, esse aqui é o melhor conselho desse vídeo, tá? Nem precisa só do comparativo. Esse conselho é a base para 2025. Então, voltando aqui para as diferenças, ambos os modelos vão contar com uma iluminação via LED. É um recurso que está presente aqui, ó, em ambas as câmeras de IA. Só que só o iSteady vai propor um LED RGB para você ter um pouco mais de opção ali de cena quando você estiver gravando. A DJI no modelo 7P, essa câmerazinha aqui, tem a iluminação em LED, mas ela vai ser unicamente com a cor branca, seja ela mais fria, né, mais azulada, ou mais quente, mais avermelhada. Inclusive, o iSteady, com a opção em RGB, você tem acesso a mais de 300 cores. Então, assim, para quem tá procurando esse tipo de funcionalidade especificamente, eu acho que só a Rohin vai conseguir entregar para você. Mas para quem, assim como eu, não vê tanta utilidade nisso, a não ser em casos de, sei lá, urgência, porque você não vai usar a iluminação em LED da câmerazinha aqui, convenhamos, né? Você vai preferir usar uma iluminação como aqui, do estúdio. Mesmo que eu compreenda, quem tá comprando esse tipo de modelo aqui tá buscando uma certa qualidade aliada à portabilidade. E esse é, se duvidar, o principal ponto desse vídeo que a gente vai abordar mais ali pro fim. Só queria deixar claro para vocês que não é porque a iSteady vai propor o RGB, torna ela muito melhor do que a DJI no meu ponto de vista. Como criador, não é a função principal que eu estaria procurando num gimbal. Eu acho que tem outras vantagens para cada um deles. Para vocês verem, uma coisa que eu acho muito importante em qualquer tipo de produção audiovisual é justamente a parte do áudio. Vocês se preocupam muitas vezes só com imagem. Ah, vou filmar no meu iPhone, vou filmar na minha câmera. E, cara, na real, você pode usar uma câmera básica para produzir os seus conteúdos de vídeo, inclusive em celulares ali, que não são necessariamente os mais novos. Você precisa se preocupar mesmo em entregar uma boa qualidade de vídeo aliada a uma boa qualidade de áudio. Então, algumas pessoas vão ter microfones como esse daqui que eu tô usando, né, que é o Hollyland. Eu sempre esqueço o modelo, cara, tá bem aqui. Ah, esse daqui é o Lark M2. Estamos falando de um microfone que vai ali para mais de R$1.000, tá? R$1.200, R$1.300. E hoje é uma opção que a Rohin propõe aqui para vocês, ó. Eles têm essa versão aqui de microfone, nesse caso aqui é com USB tipo C, mas você também tem na versão Lightning. Se você usa aí iPhones antes da 15ª geração, você vai ter acesso às duas versões. Só que no caso do iSteady, você teria que colocar esse conector no celular para você ter acesso ao áudio gravado nesse mic. Enquanto que na DJI, essa funcionalidade fica sendo como via cabo. Você vai conectar aqui, ó, a sua câmerazinha via USB-C no seu telefone. Você compra também um microfone que é vendido separadamente, assim como a Rohin também propõe, que é o Mic 2, é isso? É isso, é o Mic 2 Mini. E aí, via esse cabo USB tipo C, você vai ter acesso ao áudio gravado direto do microfone externo. Então, assim, ambas as marcas têm esses microfones, eu só fico triste de nenhuma delas propor um combo com esses microfones incluídos. Eu acho que esses modelos têm um valor bem elevado e seria interessante propor ali um combo já contendo aí esses microfones. E já que a gente chegou na parte do preço, a DJI vai sair com um pouco de vantagem, já que o 7P sai a partir de 160 euros ou 160 dólares, tá? Se você comprar nos Estados Unidos. No Brasil eu ainda não sei quanto que vai sair, mas certamente ali mais de R$1.000. Enquanto que o M7 vai sair por 288 euros ou 300 dólares. O modelo M6 já tem no Brasil, mas o M7, pela última vez que eu vi aqui pelo canal, ainda não tinha disponível. Vou deixar o link dos dois modelos bem aqui embaixo na descrição.
descrição, se você clicar e tiver nessa lista que vai aparecer tanto na Amazon como no AliExpress, verifica só se você tem ali a expedição direto do Brasil ou se os impostos vão estar incluídos. Mas assim, no quesito preço, a DJI vai sair na vantagem. A gente está falando também quase metade, né, do preço do iSteady. E no fim das contas, qual é o meu veredito? Se você está buscando leveza e praticidade no uso diário, um valor de investimento inferior e também o histórico da marca que está aí no mercado há muito tempo, a DJI seria certamente a minha melhor indicação para você. Principalmente no quesito portabilidade. Você não tem muito espaço, a DJI propõe um produto que é extremamente portátil. Esse seria o ponto principal aqui. Agora, se você está procurando um produto para entregar profissionalismo mais opções, não só no que diz respeito à sua filmagem, tá? Porque você tem ali aqueles controles que eu falei para você, da tela parte 1.4 polegada, até 10 metros de distância para você conseguir configurar ali o seu estabilizador, a carga máxima de até meio quilo para você colocar os seus equipamentos ali em cima e poder usar à vontade, o eixo giratório infinito, enfim, diversas outras opções voltadas bem mais ali para o público que precisa de um modelo mais profissional. E antes que você entre aqui no assunto de, poxa, ele não filma em câmera, ele vai filmar no celular, então não preciso de alguma coisa profissional. Cara, tem gente que só tem dinheiro para uma coisa. Não vai conseguir comprar um iPhone 15 ou 16, ou Galaxy S20, sei lá das quantas, e depois compra uma câmera da Sony que só a parte da câmera, né, sem a lente já é 15 mil reais, aí você vai comprar a lente a mais 10 mil reais. Tem gente que não tem grana para isso tudo e quer começar a criar. E muitas vezes precisa começar a vender esse tipo de prestação de serviço. E quando você precisa fazer escolhas de investimento, realmente fica muito mais fácil você comprar um telefone que vai te entregar ali uma qualidade de vídeo em log, você compra um SSD à parte, 1 terazinho para você ficar tranquilo, e aí na hora que você vai escolher um gimbal, você pega um que não vai te entregar o máximo que você consegue produzir com o seu telefone, aí é brincadeira. Nesse caso, realmente, para uso profissional, fica aqui a indicação pro iSteady M7. E agora que você já tem os detalhes sobre cada um dos modelos no review específico de cada um deles, e esse vídeo comparativo aqui com a minha opinião sobre qual é o melhor modelo para você, eu quero saber se você está de acordo. Qual desses aqui você escolheria? Deixa bem aqui nos comentários. Isso inclui também, né, se você tem alguma outra marca por aí que eu de repente não conheça. Então, se você tiver alguma indicação de um novo modelo para fazer, para eu testar por aqui, vai deixando nos comentários também, que vai ser super bem-vindo. Se esse vídeo conseguiu te ajudar de alguma forma a escolher o seu modelo de gimbal em 2025, deixa um like por aqui, né, que é a melhor maneira, convenhamos, você tem de me agradecer. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, ter te ajudado. No mais, eu vou deixando aqui o meu grande abraço para vocês, obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu e tchau!